conteúdo da nossa aula de hoje. Orientações sobre a natureza da teologia fundamental a partir do Concílio Vaticano II. 3 pontos fundamentais. A experiência vivida da fé. A partir do Concílio Vaticano II, a teologia fundamental é, antes de tudo, teologia e não pode existir sem a experiência da fé. O elemento específico da teologia fundamental é o estudo do fundamento da experiência da fé vivida e, portanto, da teologia que é o ato da revelação. O segundo elemento é o Logos. A teologia fundamental indica o motivo pelo qual se segue Jesus Cristo, o motivo pelo qual se adere a Ele. O que distingue a teologia em sentido geral da teologia fundamental é que, enquanto a primeira aprofunda todo o conteúdo da fé, da revelação, esta última, a teologia fundamental, aprofunda o fundamento do ato de credibilidade. Esse é o segundo fator das características da teologia fundamental a partir do Concílio Vaticano II. A terceira característica é o interlocutor. O interlocutor define a característica do anúncio. O interlocutor muda de acordo com o tempo, com a cultura, com o povo, etc. De modo geral, o primeiro interlocutor é a nossa própria humanidade, com as suas perguntas, com as suas interrogações existenciais sobre o sentido da vida, sobre o porquê estamos neste mundo, etc. Por exemplo, uma pergunta que todo mundo coloca desde a primeira juventude, várias perguntas são essas. De onde venho e para onde vou? Qual é o sentido da minha vida? O que estou fazendo nesse mundo? Por que existe a dor, a morte? Aliás, Santo Agostinho dizia: tornei-me para mim mesmo uma grande questão. Santo Agostinho, que tinha essas perguntas à flor da pele e buscou tanta resposta que acabou se convertendo e é o grande Santo Agostinho. Muito bem. Na relação entre a mensagem cristã e o interlocutor, é preciso notar que, em primeiro lugar, de um lado, a mensagem cristã é imutável, ou seja, o conteúdo da fé. De outro lado, o modo para comunicar a mensagem, o método, muda de acordo com a situação do interlocutor, sua cultura, sua filosofia. Nesse sentido, é importante notar que o nosso tempo, que é um tempo onde já as certezas fundamentais que sustentavam a fé na época da cristandade, hoje em dia essas certezas não têm mais uma incidência na vida das pessoas do ponto de vista apenas do pertencer a uma tradição religiosa. Ao contrário, hoje domina aquilo que chamamos de colapso das evidências. Mais do que nunca, então, nesse ponto, é evidente que o discurso, o anúncio da mensagem cristã tem que ser de acordo com as necessidades e as perguntas concretas que hoje as pessoas colocam. Por isso, nós encontramos agora um passo muito importante aqui, nessa aula, que é justamente os vários interlocutores históricos do cristianismo. Em primeiro lugar, o mundo judaico. A preocupação dos evangelhos, especialmente São Mateus, era de mostrar que em Jesus Cristo se cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Então, a pedagogia utilizada era de mostrar que o Novo Testamento responde e supera todas as expectativas do Antigo Testamento. Ok? Em Jesus Cristo se deu a revelação plena e a realização das promessas feitas no Antigo Testamento. O mundo grego-romano já é um pouco diferente. A comunicação da mensagem cristã para o mundo grego-romano tinha como ponto de partida a valorização e o diálogo com a religiosidade natural e sua filosofia. A pedagogia utilizada considerava a espera do coração humano e a busca do divino. Por exemplo, em São Paulo, em Atos 17, 16, 33, ele justamente fala, vendo uma imagem no templo que dizia ao Deus conhecido, ele fala justamente isso. Esse Deus que vocês buscam quase que as apalpadelas, eu venho vos anunciar. Mas São Paulo, antes de tudo, valoriza a religiosidade natural daquele povo e faz o anúncio explícito. Depois, um outro ponto muito importante é a controvérsia ariana. Aí nós chegamos à figura de Ário. Ário era um presbítero de formação grega. O ponto de partida de sua teologia era a filosofia de matriz neoplatônica.
segundo a qual Deus, uno, é incomunicável e inefável e do qual tudo deriva. Segundo passo, Ario se depara com o Evangelho de São João, cujo conteúdo é o anúncio de Deus, que Deus se comunicou fisicamente ao homem, na pessoa do Verbo encarnado. Ario, para não ir contra a sua filosofia, afirma que Jesus Cristo não é igual, homoiousios, mas semelhante, homoiousios, ao Pai. E depois, logo, seguinte passo, o Verbo não é Deus, mas somente a primeira e a mais sublime das criaturas. O Verbo não é da mesma natureza do Pai. E aí temos aqui então a controvérsia ariana. Qual é o ponto de partida crítico de Ario? O ponto de partida da teologia de Ario não é a experiência da fé, o dado da revelação, mas a filosofia e a cultura. Contra Ario, manifestaram-se os padres da Igreja, especialmente Santo Atanásio, que chegou a formular a declaração dogmática do Concílio de Nicéia em 325. Gerado, não criado, genitum, non factum, ou seja, da mesma natureza do Pai. Jesus é gerado, mas não criado, tem a mesma natureza do Pai. O ponto de partida de Santo Atanásio, depois da declaração dogmática, é o conteúdo da revelação, a experiência da fé vivida, e não a filosofia. A questão fundamental aqui, que vem à tona aqui, é qual é o critério decisivo do julgamento e a quem cabe a última palavra. Se for a filosofia, nós estamos meramente diante da obra do homem. Se for a teologia, fundamentada na revelação e na experiência da fé, então nós estamos diante da obra de Deus, do fato que lê e julga toda a história. Muito bem. O que evidencia então na controvérsia ariana em relação à teologia fundamental? Que o fundamento da fé é a revelação, o dom gratuito de Deus aos homens, que ilumina e julga toda a realidade a partir de uma luz nova, um critério novo e definitivo, que é a revelação. E também explicita a relação que existe entre a cultura e a ideologia, entre cristianismo e filosofia. Alguns exemplos. O encontro entre a vida cristã e a filosofia aristotélica trazida pelos árabes. Sabemos que foi uma grande colaboração e São Tomás de Aquino pôde desenvolver toda uma reflexão usando instrumental filosófico. Exemplos. O encontro entre a vida cristã e a filosofia aristotélica trazida pelos árabes. Ou em tempos mais recentes, a relação que existe entre cristianismo e marxismo, que hoje ainda tem um pouco de influência na nossa igreja.